Eles vão entrando aos poucos, né? Vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui inaugurando as atividades da Comissão de Direito Civil, em parceria com a Comissão de Arbitragem. É um prazer receber o professor Carrali aqui nessa noite para discutir. Caiu. Mariana, o microfone está mudo. Voltou? Voltou. Que bom. Vocês ouviram o que eu falei no início? Não. Nada? Um pouquinho. Só boa noite. Então, boa noite a todos. É um prazer recebê-los. É um prazer iniciar as atividades da Comissão de Direito Civil, já falando de arbitragem, em parceria com a Comissão de Arbitragem, que o doutor André é o presidente. Professor Carrali, é um prazer recebê-lo. Obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo concorrido para estar aqui com a gente, discutindo esse tema que eu já sei, o senhor já antecipou, que são duas paixões do senhor, né? Arbitragem e direito civil. Então, vai ser um prazer imenso tê-lo aqui com a gente. Eu vou passar a palavra para o André fazer alguns agradecimentos, depois a diretoria, que está aqui hoje em peso, nos prestigiando. Muito obrigada. E depois eu volto a fazer os meus agradecimentos. Doutor André, a palavra é sua. Obrigado, Mariana. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês, nesse tempo de isolamento, bom ver um monte de cara conhecido, de amigos. Enfim, é uma honra ter aceito o convite da Mariana para a gente realizar esse evento em Dobradinha, né? Ela como um chapéu de direito civil e eu de arbitragem, e uma honra maior ainda ter a presença do professor Carrali aqui. Então, sem delongas, eu vou passar a palavra à diretoria, ao Daniel, ao Ivan, ao Paulo, que estão aqui, para os comentários iniciais e para a gente ouvir e aprender, como sempre, com o professor Carrali na sequência. Obrigado, André. Boa noite a todas, boa noite a todos. Agradeço a você e a toda a comissão de arbitragem da OAB Campinas, assim como a Mariana e a toda a comissão de Direito Civil, que vocês dois têm feito um trabalho incrível junto às comissões, com inúmeras realizações pela OAB Campinas, tanto na área de Direito Civil quanto na área de arbitragem, colocando aí as comissões realmente em destaque durante todos esses anos. Então, agradeço a vocês, aos membros das respectivas comissões, assim como agradeço também aos nossos queridos diretores aqui da subseção, o Ivan e o Paulo, que estão aqui conosco, e o Cláudio e a Luciana, que não puderam comparecer hoje, mas justificaram a ausência, as nossas colaboradoras, a Miriam, a Carol, a Andressa, a Beatriz, que nos ajudam aqui a realizar esses eventos da subseção. Cumprimento também todos os ouvintes, advogadas, advogados, estudantes, amigos e amigas que estão participando. E, por fim, cumprimento muito efusivamente, com muita alegria, o professor Francisco Carrali, querido amigo, professor renomado e que realmente abriu a sua agenda para estar aqui conosco, ainda que virtualmente, na cidade de Campinas. Eu agradeço ao professor mais uma vez e faço questão de registrar toda a minha admiração e o meu efetivo agradecimento, pois foi o professor Carrali que abriu as portas da PUC de São Paulo para mim, quando fui fazer meu mestrado e doutorado, e não só isso, como permitiu que eu pudesse crescer e muito na trajetória docente. O professor Carrali tem essa característica. Ele não tem medo de que seus alunos possam estudar e aprender junto com ele. Então, professor, muito obrigado mais uma vez. Gostaria de deixar aqui registrado o meu imenso agradecimento ao senhor por tudo que me proporcionou nesses 20 anos em que tenho a honra de conviver com o senhor. Então, muito obrigado, um abraço a todas, a todos. Eu vou transmitir ao Ivan e ao Paulo e uma boa palestra. Boa noite a todos.
Paulo, não sei se ia falar, desculpa, acabei assumindo aqui à frente. Boa noite a todos, boa noite ao nosso querido presidente Daniel Blixten, ao nosso querido comandante Paulo Braga, ao palestrante de hoje, professor Francisco Carrali. Muito obrigado por aceitar o convite das importantes comissões que se reuniram aí para estar fazendo esse evento de hoje. Agradecendo a todos os membros, na pessoa dos presidentes, André Barabino e a doutora Mariana Baroni, que já falaram um pouquinho aqui para a gente. Agradecer a presença de todos esses advogados e advogadas que estão aqui hoje conosco para aprender um pouquinho mais sobre importantes temas do dia a dia da maioria da advocacia aí na área contenciosa, na área civil, na área de arbitragem. Obrigado por nos proporcionar, viu, Mariana e André, todos esses eventos e mais esse hoje. Vocês, sem dúvida nenhuma, são os braços da OAB e que nos tornam tão referência aí em tantas palestras e eventos. Não poderia deixar de agradecer também as meninas da OAB Campinas, funcionárias, a Beatriz e todas as outras, só estou vendo ela aqui agora, mas que sempre nos auxiliam de forma primorosa em todos esses eventos. Também não quero mais me alongar, para a gente não demorar o início da palestra, então passo a palavra para o nosso diretor secretário-geral, Paulo Braga. Paulo, a palavra é toda sua, uma ótima noite, uma ótima palestra para todos, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Então, boa noite a todos. Eu rapidamente gostaria de saudar os queridos amigos e amigas da advocacia presente, agradecer de uma forma muito especial a presença de Sua Excelência, o Dr. Francisco José Carrali, e como disse o Daniel, há um jargão, professor Carrali, que se diz, né, que se conhece a toalha pelos seus bordados. E nós aqui conhecemos bem o Daniel Blixten, um grande gestor de ordem, competente, muito preocupado com a advocacia e um grande professor. Então, eu vejo que esse mérito, na verdade, é de Vossa Excelência, que o instruiu aí nesses 20 anos. É bem verdade que algumas coisas, certamente, ele não aprendeu com o senhor, mas isso nós deixamos uma outra ocasião. Mas, brincadeiras à parte, é uma honra muito grande recebê-lo aqui na subseção, ainda aqui virtualmente. Queria também parabenizar o André, a Mariana, que, como já falado aqui, tem feito um trabalho assim, muito primoroso aqui para a advocacia. Então, André, receba um abraço virtual, a Mariana também. E, professor, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, sabemos todos nós da agenda apertada de Vossa Excelência e, num futuro breve, se Deus quiser, estaremos todos juntos de uma forma assim presencial, nada substitui, né? A presença, o abraço. E eu quero já aqui me desculpar, Daniel e professor Carrali, às 7 horas, se eu sair, o senhor não repara que eu tenho também aula, claro que não são aulas da magnitude da Vossa Excelência, mas eu tenho também esses compromissos às 19 horas, então, se eu deixá-lo, é por esse motivo. Muito obrigado, uma boa noite a todos, e é um prazer muito grande recebê-lo. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras, doutor Paulo, doutor Ivan, doutor Daniel. Com certeza a gente só consegue fazer esses eventos com qualidade porque temos o total suporte da diretoria, o incentivo da diretoria, que sempre está ao nosso lado e que é a melhor diretoria do Brasil, né? Que sem vocês, realmente, a gente não conseguiria realizar todos os eventos que a gente realiza e, mais do que isso, ter o reconhecimento que a gente tem dos palestrantes que dispõem do seu tempo para estar aqui conosco e permitir uma série de reflexões hoje na arbitragem com o professor Carrali, que eu acho que foi orientador também do André, né, doutor André? Foi meu orientador, também doutor André. Exatamente. Então estamos todos aqui como alunos hoje, espectadores, né, na saudade, né, André? A gente estava falando isso no início, na saudade das aulas do professor Carrali.
E eu ainda tive a oportunidade, André, não sei se você teve essa oportunidade, mas eu ainda tive a oportunidade de acompanhá-lo na graduação, nas aulas de Direito Civil. Então, fui duplamente privilegiada nesse aspecto. Isso aí. Vou ler agora o currículo do professor, não que ele precise de apresentação nenhuma, mas por mera formalidade. Não, Mariana, vamos em frente, eu acho que é mais fácil. Deixa eu tomar a palavra aqui para as minhas amigas, aos meus amigos, a todos vocês. Eu estou olhando aqui, vendo algumas pessoas conhecidas, é uma alegria estar aqui. Vocês fizeram muitos agradecimentos, o que até me emociona, mas eu que tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, e como o nosso presidente Daniel falou, nossa, como na situação de ser aluno, que eu estimulo os meus alunos, eu não só estimulo, como eu fico orgulhoso de ver como, aqui no caso, 3 orientandos meus superam o que a gente ensina, com certeza, isso é uma satisfação, é muito gostoso verificar o crescimento de todos vocês. E aqui faço o registro, então, da Mariana, do André e do nosso presidente Daniel. Ivan, Paulo, também é uma alegria estar aqui com vocês, uma pena que a gente não pode se encontrar realmente, pessoalmente, no momento, mas não deixa de ser aqui uma oportunidade da gente bater um papo, e essa que é a ideia hoje, bater um papo com vocês sobre esses 2 temas que são muito queridos para mim. Então, quero que a gente siga aqui bem à vontade. Eu vi algumas carinhas conhecidas já que estão nos acompanhando, vi a Carolina Rios, que também faz parte do time de nosso colega lá da PUC, também recentemente defendeu a sua dissertação de mestrado, vejo outras pessoas conhecidas aqui, e o que eu tenho para falar é isso. É muito bom estar aqui com vocês. Nessa época de isolamento, e eu realmente me isolei, estou fora de São Paulo, assim, restringi muito o escritório, é muito bom. Ainda que desta forma, é muito bom. Eu digo que não estar ao lado de vocês, mas estar na frente, que nós estamos frente a frente. Sei do Daniel, sei do Paulo, que tem outros compromissos, já tinham falado antes, fica inteiramente à vontade, como também, naturalmente, todos os outros, o Ivan também, André, Mariana, embora eu acho que eles vão ficar até o final, mas então, nosso presidente, Paulo, e mesmo o Ivan, fica à vontade. Já, a partir de aqui, eu só queria que vocês tivessem presente para eu apresentar meus efusivos cumprimentos, mesmo meu abraço, e minha alegria de rapidamente assim, olhar vocês, encontrar vocês. Mas vamos em frente. A minha ideia aqui, então, é falar um pouquinho de arbitragem nos contratos civis. Nessa mistura tão bem capitaneada pela Mariana e pelo André, de juntar direito civil e arbitragem. Afinal, onde que está a arbitragem em todo esse contexto? E eu lembro aqui, rapidamente, quando eu comecei a estudar arbitragem, eu tive a oportunidade, tive a felicidade de ser convidado como professor convidado mesmo como professor investigador na Espanha. E na Faculdade de Salamanca, aconselho a todos, se puderem ir, se tiver essa oportunidade, vale a pena. A Espanha tem um modelo de primeiríssima qualidade em arbitragem. Mas eu fui convidado naquela época e eu já tinha oferecido a arbitragem, um módulo de arbitragem, na faculdade, no meu núcleo, que hoje até eu sou coordenador, núcleo de Direito Civil. Era o núcleo que eu dava aula, que eu dou aula, que eu sou um coordenador, é o núcleo que eu cresci no pós-graduação, que eu estive no pós-graduação e ofereci, criei, então, a disciplina de arbitragem. Nisso eu fui para a Espanha, depois de um tempo, já com a disciplina em curso, eu fui para a Espanha, chegou lá na Espanha, eu falei, eu quero ir na biblioteca, maravilhosa biblioteca de Salamanca, uma das faculdades, universidades mais tradicionais, eu falei, eu quero ir lá para a biblioteca, eu quero pegar livro, eu agora me habituei a ver livro pelo computador, com o processo e tudo, mas principalmente naquela época eu sempre gostei de pegar o livro, de olhar a estante e escolher. A professora que me recebeu falou, não, olha no computador, tem um programa tal. Eu falei, não, eu quero olhar a biblioteca, eu quero sentir o livro, pôr a mão no livro. E fui lá na biblioteca todo contente, fui nos corredores de direito civil, direito privado. Não encontrei nenhum livro de arbitragem. Falei, poxa vida, e aí, né? Onde que vai estar a arbitragem? Me deu um estalo, falei, bom, está em processo civil, deve estar em processo civil. Algumas instituições em São Paulo colocam a arbitragem dentro de direito processual civil. Fui lá na biblioteca de direito processual civil, nenhum livro de arbitragem. Falei, nossa, e agora? Onde que eu estou? Fui procurar passar os olhos em direito internacional. Falei, quem sabe, né? Porque, afinal, a arbitragem é um instituto também de direito internacional, a arbitragem internacional. Fui lá na parte de internacional, um outro livro de arbitragem. Aí sim, lógico, precisa ter. Inclusive, eles têm um modelo diferente de arbitragem doméstica, arbitragem internacional. Mas não achei o suficiente. Falei lá com a minha
da pessoa que me recebeu, minha professora. Aí eu fui falar com ela, olha, desculpa, eu fui para a biblioteca, eu não encontrei nada aqui, o que eu faço? Ela falou, mas onde você procurou? Daí contei, ela falou, não, você tem que procurar em direito mercantil. Direito, então, para nós, direito comercial. Eu falei, nossa, é mesmo, né? É mesmo. Acho que para vários outros lugares no mundo, a arbitragem é tratada em direito comercial, em direito mercantil, talvez pela sua origem nas relações de direito comercial. Mas aqui eu trato como dentro do direito civil, e foi como a Mariana falou, são duas paixões minhas, o direito civil e a arbitragem, e eu coloquei a arbitragem dentro do direito civil, que não é propriamente o local onde ela se encontra em diversas bibliotecas, naquelas tais gavetinhas que se coloca, que se cria, e profissional do direito, advogado, tem mania de criar gavetas, de classificar institutos, né? Então, não é comum estar dentro do direito civil, mas eu vejo, sim, a arbitragem intimamente ligada ao direito civil, inclusive quando se fala de contratos, e principalmente quando se fala de contratos na nossa atual realidade. O contrato ele precisa ser dinâmico, o contrato ele precisa encontrar a sua efetividade. E não há dúvida que, para dar efetividade no contrato, uma das suas previsões, no meu entender, é exatamente colocar uma convenção arbitral, é o combinado de arbitragem, a cláusula arbitral. Eu acho muito importante. Isso é precificado. Hoje, quando a gente pensa num contrato de valor mais expressivo, num contrato de longa duração, num contrato de relações continuadas, por exemplo, franquia, por exemplo, obra, contrato envolvendo parceria público e privada, que fala, direito administrativo, não. Muitas vezes a gente fala de direito à arbitragem na administração pública, mas a arbitragem da administração pública quando ela é agente econômico, quando ela está realizando um contrato de direito civil, quando o contrato normal de civil que nós tratamos. Eu atuo principalmente por isso. Mas quando a gente pensa nisso, a gente fala, poxa, esta cláusula é precificada. O fato de eu ter uma arbitragem prevista em um contrato muda a questão de equilíbrio econômico e financeiro no contrato. Por quê? Porque ele confere uma eficácia maior, no meu entender, àquela disposição, aquele contrato, aquele ajuste de vontades. Em que medida isso acontece? Acontece porque, se houver, ninguém quer, mas vai que, como dizia aquela propaganda, né? Vai que venha a ter uma turbulência nessa relação contratual, venha a ter algum problema nesse caminho, nesse percorrer do contrato, as partes terão uma segurança de que a análise, a revisão daquele contrato será feita de um modo eficiente. Se eu tivesse aqueles programas de televisão que fala uma palavra, né? Uma palavra a respeito de arbitragem, eu iria falar eficiência. No meu entender, a arbitragem ela é eficiente. É uma forma eficiente de solucionar conflito. E tudo que se precisa num contrato hoje é uma segurança de que ele vai ser cumprido, mas uma segurança também que, se houver alguma turbulência, eu tenho uma forma rápida, imediata, eficaz de reagir a essas turbulências que acontecem. Conflito existe por uma variada sorte de razões, questões econômicas, questões pessoais, desentendimentos sobre a interpretação do contrato, que pode efetivamente acontecer, cláusula de reajuste, enfim, isso acontece, mas isso não pode ser a morte do contrato. Daí que eu falo, numa franquia, numa relação contratual, se nós levarmos um tipo de debate num processo judicial que vai demorar 5, 10, 15 anos, e o contrato vai demorar 5, 10, 15 anos, serão momentos de extrema dificuldade de perseguir o programa contratual. Se nós temos uma forma de solucionar o contrato ou aquela questão que surgiu, aquela crise do direito que surgiu, se nós tivermos condições de solucionar aquilo rápido, isso permite que o contrato tenha seu curso relativamente normal, o que não acontece, infelizmente, diante do judiciário. O judiciário melhorou? Depende. Tem alguns processos que andam mais rápido. Tem, por exemplo, a Câmara de Direito Privado, que julga as matérias contratuais em São Paulo. São desembargadores muito bem preparados, de primeiríssima linha, mas às vezes eles têm acesso ao processo depois de 5 anos. E mais do que isso, ainda que sejam dinâmicos, rápidos, tem recurso especial, tem
agravo de instrumento contra despacho negatório de recurso especial e o processo não termina. Aí que eu faço essa ligação entre arbitragem e contrato civil. A arbitragem é uma cláusula de segurança, uma cláusula a mais de segurança para o cumprimento do contrato. É uma cláusula a mais de eficiência, junto com outras cláusulas, lógico, que os advogados muito bem tratam, de verificar, olha, tem alguma garantia, vamos amarrar as disposições contratuais, e daí entra bem. Daí é um dos pontos que eu queria alertar ou colocar para vocês. Olha, o contrato com uma cláusula arbitral, no meu entender, ele fica muito melhor, principalmente por essa forma, essa segurança que se espera. Ainda agora há pouco, antes de começar, contar um segredo para vocês, é lógico que a gente bate um papo antes, estava batendo papo com a Mariana, com o André, com o Ivan, com o próprio Daniel, com todos, a gente estava batendo um papo antes, uns minutinhos antes, o que é muito agradável, a gente sempre relaxa um pouquinho, que eu sempre fico ansioso também com a apresentação, a gente estava batendo papo, olha aqui como é que está essa questão de pandemia, o reflexo da pandemia nos contratos, o reflexo da pandemia nas arbitragens, nos contratos é evidente, todo mundo sentiu esse impacto, é difícil imaginar algum contrato que esteja no seu curso normal, até contrato de honorários advocatícios, né, André, Mariana, Ivan, vocês sentiram que alguns clientes foram lá reclamar e pedir uma revisão, mas aconteceu muito, é natural, é evidente que isso iria acontecer, é o exemplo típico que nós colocamos de mudança de circunstâncias, que é uma categoria que envolve aí teoria da imprevisão, neurosidade excessiva, do modo geral, falar aqui de mudança de circunstâncias. É evidente que isso não é um elemento de impacto no contrato. Tá bom, e o que fazer? Qual o próximo passo? Felizmente, e é isso que nós estávamos conversando, felizmente muitos contratos foram revistos amigavelmente, não é? Eu fiz bastante negociação, soube que o André e a Mariana também negociamos contratos e sentimos uma boa vontade enorme nessa receptividade, nessa revisão de contratos espontânea. Agora, do modo geral, eu acrescento a vocês, quando nós temos uma cláusula arbitral, é estimulada até essa conversa. Primeiro, a gente tem colocado sempre cláusula media-arb, para embutir nessa cláusula arbitral a mediação prévia. Mas mesmo que não tenha, existindo uma convenção arbitral, existem dois elementos que levam no meu entender, a um estímulo de um diálogo, de uma conversa, de uma busca de uma solução. O primeiro deles, na arbitragem, nós temos uma solução rápida. Então, aquelas partes que pensavam, toca o processo, esse processo vai ser longo, então, tanto faz para mim, isso não vai abalar a minha estrutura, o fato de eu ter um processo, ele pode até ser mais firme, ele negocia o fato do processo ser demorado. Isso acabava sendo um elemento de negociação péssimo. Eu sempre fui muito contrário a isso. Você está explorando a demora do judiciário para conseguir uma vantagem. Nossa, meus amigos e minhas amigas, como as pessoas tomavam esse elemento, demora do judiciário, como um elemento importante para a negociação. Olha, eu te devo 1 milhão, se você for comprar no judiciário, vai demorar aí 15 anos. Você não quer aceitar 700 mil agora? E a gente tinha que falar para o cliente, olha, é melhor você receber 700 mil agora do que entrar no judiciário com o risco da empresa quebrar e tudo mais. Então, isso até é importante. Então, isso dá uma segurança nesse aspecto de uma solução eficiente. São, na verdade, mais do que dois. Tem um terceiro que eu lembrei agora. Outro, em arbitragem, o André, que atua bastante com arbitragem, sabe disso, a postura dos advogados, a exigência de postura dos advogados é diferente. Em processo judicial, a gente costuma falar um monte de coisa, exagerar, eu diria um certo abuso do direito de defesa, abuso do direito de ataque, até entre aspas, né? Coloca-se tudo e a gente sabe que o juiz vai ler a contestação em um dia, eventualmente, quando for proferir a sentença. Ele não tem fôlego de acompanhar o processo. Na arbitragem é diferente. Na arbitragem, o árbitro ele costuma ficar atento a todas as manifestações, inclusive iniciais, da parte. Ele costuma ficar atento ao que a parte está pedindo, prestar atenção nisso, ficar atento na defesa. E, lógico, isso gera uma responsabilidade maior de como e quando se fala, se apresenta. Isso acontece no dia a dia da arbitragem. Felizmente, nós temos excelentes escritórios em arbitragem que sabem muito bem ponderar
o limite do ético, o limite do razoável, o limite do adequado para se levar teses jurídicas. Aquela história que muitos advogados falam, não, vai ter audiência de instrução, anota para ouvir uma testemunha por precatória, essa testemunha não é intimada, todas essas técnicas que eram comuns, agora estão muito menores em processo judicial, acaba não tendo arbitragem. Opa! Volta a falar, isso dá uma segurança no contrato e faz com que a parte pense, poxa, será que eu vou levar isso para a arbitragem? E o terceiro ponto que acaba sendo, assim, uma maneira até indireta, penso eu, é o custo da arbitragem também, né? A arbitragem tem um custo que, vejam bem, muitas vezes é menor do que o judiciário. Há uma interpretação equivocada de que a arbitragem é mais cara do que o judiciário, mas ela é talvez mais cara a despesa inicial. Mas se eu pensar que no processo judicial eu tenho custos iniciais, preparo de apelação, paga isso, paga aquilo outro, e que demora 15 anos ou 10 anos, só o custo de oportunidade já compensa um investimento um pouco maior no início. Mas é o investimento inicial, é investimento que as partes precisam ter no início do procedimento, diferente do judiciário, que é um pouco diluído. E daí a pessoa vai falar, poxa, eu vou me expor a um conflito judicializado na arbitragem, tendo esse custo e tendo uma solução rápida, ou seja, se eu não tiver razão, eu vou perder isso muito rápido. É melhor eu não arriscar tanto, não. No judiciário, muitas pessoas arriscam. Tem muito aventureiro, porque num primeiro momento, o judiciário é acessível, o judiciário é pouco oneroso. As pessoas têm aquela ideia de imediato, é lógico que entrar com uma ação talvez seja mais barato, ou recusar, ou não cumprir um contrato, esperar que o outro venha pedir o cumprimento, isso não tem um custo tão específico. Então, acho que esse é o impacto que vai. Enfim, tem tudo, no meu entender, tudo de próximo, tudo de bom, eu pensar em contratos com cláusula arbitral, pensar em ter a arbitragem incorporada no contrato com esta visão, em dar segurança, dar eficiência ao contrato. Eu coloco com esse olhar. E daí, lógico, o mais vem. A gente tem que trabalhar e dispor, pensar um pouquinho nas cláusulas, porque isso tem impacto também relevante. Ainda nesse ambiente, e pensando contratos como negócio jurídico, e pensando na arbitragem, me veio à mente um outro ponto, que é, afinal, a cláusula compromissória, ou a convenção, combinado de levar um eventual litígio à arbitragem, é um negócio jurídico? É um negócio jurídico de direito privado? Ou é um negócio jurídico processual? Pronto. E aqui eu já vi que estou falando, estou olhando aqui o relógio. Se a gente fosse falar de negócio jurídico processual e negócio jurídico de direito material, de negócio de direito privado, se é um ou outro, a gente perderia aqui um bom tempo. E já existem bons escritos com a provocação desse debate, principalmente porque veio o negócio jurídico processual, que é um instituto relativamente novo, que foi introduzido com o Código de Processo Civil, e daí pronto, né? Veio essa novidade, um monte de processualistas, meus amigos queridos processualistas, colocaram esse tema em discussão, e os processualistas que, felizmente, também atuam em arbitragem, começaram a provocar esse tema. O negócio jurídico, arbitragem é um negócio jurídico processual, e daí alguns civilistas reagiram e falaram, não, espera lá, primeiro isso já existe há muito tempo. Falar em arbitragem, falar em termo de arbitragem, falar em convenção arbitral, poxa, o termo de arbitragem que mais se aproxima, talvez, ao negócio jurídico processual, poxa, sempre existiu. Ata de missão, isso no direito internacional tem, sempre foi assim. Nós demos o nome de termo de arbitragem, mas lá fora existe ata de missão, termo de referência, isso não importa. Mas é um documento, aqueles que atuam com arbitragem, eu vou até fazer uma nota de rodapé, tá bom? Me desculpa aqueles que entendem arbitragem, mas só para aqueles que não têm essa intimidade saberem. É um documento que se assina no início da arbitragem, em uma audiência, exatamente para estabelecer, dentre outros pontos, regras procedimentais, como prazo, quantas manifestações vão ter no início, a fase postulatória, depois o desenvolvimento da arbitragem, é uma fase de organização da arbitragem, porque não se aplica na arbitragem o Código de Processo Civil. Não, mas aqui não, nada de Código de Processo Civil na arbitragem.
Então, esse termo de arbitragem, ele é esse instrumento que traz algumas regras procedimentais. Daí eu diria, naturalmente, ele tem aquela natureza. Aliás, eu brinco com os meus amigos processualistas. Vocês colaram isso de arbitragem. Muita coisa boa que tem no Código de Processo Civil, e tem, os nossos amigos processualistas colaram lá de arbitragem. Viram que funcionava na arbitragem e colocaram no Código de Processo Civil. Organização de provas, saneamento compartilhado, tem bastante coisa que a ideia nasce da arbitragem e o próprio negócio jurídico processual. Bom, mas afinal, o negócio jurídico arbitragem ou a convenção arbitral, a cláusula compromissória, ela é um negócio jurídico processual ou é um negócio jurídico de direito material? Daí vem aquelas posições processualistas. Eu estou tratando de prazo, estou tratando de manifestações processuais, estou tratando de audiência, estou tratando de testemunhas, quantas testemunhas vão ouvir. É lógico que é um negócio jurídico processual, esta organização do procedimento. Aí vem os civilistas e falam, não, como não? Isso é num ambiente que nós estamos, que é de arbitragem, é uma convenção de direito material, a origem é de direito material, que leva à forma de solução de conflito processual. Bom, mas em resumo, como eu falei para vocês, tem escritos, e se a gente vai falar nesse tema, acaba tomando muito espaço aqui, mas eu quero falar sobre outros assuntos, mas eu, com base nisso, mas eu quero falar para vocês o seguinte, depende do quê? Depende do que eu estou analisando dentro de uma convenção arbitral. Depende do que eu estou analisando, eventualmente, dentro de um termo de arbitragem. Tem conteúdo, tem alguns temas que têm natureza de direito material e tem outros que têm natureza de direito processual. Então, depende das coisas, depende do que eu estou vendo ali. Então, ele contempla, principalmente o termo de arbitragem, ele contempla os dois. Ele consegue agradar tanto os civilistas como os processualistas, porque tem algumas regras que são nitidamente de natureza processual, mas tem outras que têm o caráter aí de natureza de direito material. A própria previsão em um contrato de que os conflitos serão resolvidos por arbitragem, então esta indicação de um meio de solução de conflito, no entender, é uma disposição de direito material. Todo mais que for tratar de prazos e tudo, daí é mais processual. Mas a indicação, a escolha de uma câmara, de uma instituição arbitral, é uma perspectiva de vínculo com aquela instituição. Isso tem, inclusive, um ônus financeiro, porque vai ter que pagar. Então, tem outras obrigações que a gente pode colocar, por exemplo, essa, falar em pagamento, a parte tal que vai pagar a arbitragem, e a parte que pode estabelecer que tal parte, ou a parte que ingressar. Poxa, isso é um ônus, isso é uma obrigação que ela está assumindo. Como em algumas situações, nós colocamos multa se for descumprido por uma das partes, se uma das partes descumprir ou provocar alguma objeção, alguma impugnação injustificada à instauração do procedimento arbitral, se cria óbice ao procedimento arbitral. Isso tudo são questões que envolvem direito material, eventual pena, multa que se coloque na própria convenção pelo não cumprimento da sentença. Aí são algumas questões que estão mais ligadas a direito material. Mas o que eu quero falar então, nós estamos pensando numa disposição como cláusula. E aqui eu quero falar, então, da cláusula compromissória. A cláusula, se ela é uma cláusula no contrato, só por ser cláusula, já contempla a ideia de ser um elemento, um instituto de direito material, porque é uma cláusula, é uma disposição dentro de um contrato. Ah, mas nela se contém uma regra processual. Sim, mas a origem dela, a sua essência ela tem essa natureza de direito material mesmo, de negócio jurídico de direito material, ela porque é uma cláusula no contrato, então estou pensando no contrato, que contempla, em alguma medida, questões processuais também. Qual a consequência disso? E daí eu tinha separado aqui uns pontos para falar com vocês, basicamente 2, e depois eu falo um pouquinho mais, que é em relação à arbitragem nas relações de consumo e a arbitragem nos contratos de adesão. E a Mariana me lembrou, né, Mariana? Eu tinha pensado, eu preparei no final de semana algumas coisas para falar, esses temas para falar para vocês, e a Mariana falou, olha só, professor, vem bem no momento certo, que hoje é o Dia do Consumidor, não é isso, Mariana? Hoje que comemora o dia... Eu tinha esquecido, eu não vi nada a respeito do Código do Consumidor. A gente fica meio assim com os nossos temas, né? E esquece os institutos paralelos. E, aliás, o Brasil é riquíssimo nesse tema
tanto em matéria acadêmica como na própria legislação, né? Estamos muito bem. E aqui os nossos cumprimentos a todos aqueles que fizeram, inclusive o Código de Defesa do Consumidor ser uma realidade e essa proteção ao consumidor ser uma realidade. Lógico, vocês vão falar, mas tem modelos melhores? Tem, mas eu diria que tem muitos piores também. Tem que estar muito dentro do possível, eu acho que ainda está bem nesse campo normativo e doutrinário. É lógico que o comportamento das pessoas, paciência, né? Aí é difícil, às vezes, contornar, e não é uma lei que acaba conseguindo resolver. Mas voltando aqui, então, em homenagem que fica, por lembrança da professora Mariana, fica esse tema para a gente tratar aqui, que é a convenção arbitral, em contrato de adesão, e em contratos envolvendo, então, a proteção ao consumidor. E como introdução desses dois grandes temas, eu falo e insisto, se é uma cláusula no contrato, ela se submete ao regramento também inicial de direito civil. Tá, traduza, fala alguma coisa mais objetiva. Eu digo para vocês, a cláusula se submete aos princípios do direito civil. Dentre eles, vício de manifestação de vontade. Se houver vício de manifestação de vontade no contrato e, naturalmente, na cláusula, essa cláusula precisa ser revista. Ah, é verdade. Então, se houver uma simulação, erro, vício social, enfim, se houver simulação, erro, dolo, coação, e nesta cláusula também, no contrato nessa cláusula, ela será atingida como negócio jurídico, sim, como um contrato, uma cláusula no contrato, ela será atingida, sim, ela se submete a toda a teoria dos vícios do negócio jurídico. Bom, até aí vocês vão falar, mas que interesse que tem, porque afinal é tão raro a gente pensar em negócio jurídico simulado e tudo, embora existem, assim, pelo que eu lembro em ambiente internacional, já uns 3, 4 casos que levantam a questão do processo arbitral simulado. Tem uns casos famosos desse, que se discute a eficácia e até a validade de um processo arbitral simulado entre as partes, para uma das partes ter alguma vantagem, por exemplo, num concurso de credores, ou, enfim, em alguma outra, numa execução. Mas já até há essa discussão. Esse tema chega a ser um tema relevante. Mas é exceção das exceções, evidentemente. Agora, o que eu quero passar para vocês é um pouquinho mais, é um passo além. Eu falei aqui de princípios, e aqueles, então, que eu acho que conviveram comigo, sabem que eu falo bastante dos princípios e o direito civil. O que eu quero falar para vocês é que incide naturalmente, assim, flui naturalmente, a gente está na atmosfera de tudo isso, a arbitragem está nessa atmosfera do artigo 421, 421A, alfanumérico, por introdução de norma de 2019, e 422, quando trata de função social e principalmente quando trata de boa-fé. Então, são dois princípios importantes, relevantes para o direito civil, e como eu falei, a nossa atmosfera envolve todos os contratos, e são dois princípios que naturalmente estão ali, num contrato que contém a cláusula arbitral ou na própria cláusula arbitral. Então, ou no contrato ou na cláusula, porque isso tudo é visto, como eu falei para vocês, a gente está respirando. Qualquer cláusula respira este ar com 421, 422 por aí, e qualquer cláusula e o contrato como um todo. Vou até passar rapidamente também uma nota de rodapé, me desculpa aqueles que conhecem bem o assunto, mas a referência ao artigo 421, a liberdade de contratar, então, o contrato será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar uma cláusula arbitral também será exercida aqui de acordo com a função social. E aí, outros dois dispositivos que eu vou ler, mas a gente vai voltar neles e vocês vão ver onde que eu encaixo. Parágrafo único, e aqui foi introduzido também pela lei recente de liberdade econômica do Bolsonaro, nas relações contratuais privadas, bem onde nós estamos, tá? Os contratos civis pensando nas relações privadas. Prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual. Então, eu coloquei ali, mesmo uma convenção arbitral, no primeiro momento é interessante
preservá-la. Agora, este é muito importante, 421A, nesse ambiente de liberdade econômica que foi estabelecido pela lei 13.874, em um ambiente que a gente muito fala na faculdade, olha, é importante a gente ter um certo limite também aos princípios. A disciplina que eu dou lá na faculdade chama Era dos Princípios, né? A gente não pode pegar esses princípios e, como a gente brinca, boa-fé, né? Dignidade da pessoa humana, falando isso para a dignidade da pessoa humana, mas serve para boa-fé também. Segura na mão de Deus, né? Eu uso essa bandeira para rever qualquer contrato. Não é assim, tem que ter um certo limite. Daí o 421 reforça essa ideia. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento desta presunção. Lógico, e salvados os regimes jurídicos previstos em legislação especial. E, por último, 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios de boa-fé. Pronto. Isso incide na cláusula arbitral. Não, mas aqui incide na cláusula arbitral. Incide, por exemplo, numa malícia de indicação de uma instituição arbitral. Aqui eu estou pegando o gancho de boa-fé e de cara, a gente vai até voltar a falar nisso. A indicação de uma cláusula arbitral que seja totalmente incompatível com o valor econômico em discussão. Mas isso a parte foi induzida, houve uma malícia nesse sentido. Tá? Aí eu tenho que falar, bom, mas e se isso impediu o acesso ao judiciário? Eu não estou falando que a parte que não tem condições de pagar arbitragem pode ir no judiciário, não é isso. Eu estou falando em uma verificação com cautela e seguindo o princípio da intervenção mínima, que agora entrou em 2019, eu estou falando que, eventualmente, nós não podemos descartar exatamente esses princípios. E vamos lá, um pouquinho do que eu falei para vocês nesses dois temas pontuais, contrato de adesão e contratos de consumo, ou Código de Defesa do Consumidor. Por que eu separei esses temas? Porque, olha só, a cláusula está lá no contrato e no artigo que trata de cláusula compromissória tem um parágrafo segundo, que fala de contrato com a administração pública, fala do contrato com forma escrita e tudo mais, mas olha o parágrafo segundo. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de subir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo, em negrito, com assinatura ou visto especialmente para esta cláusula. É meio truncada a redação, como assim? Terá eficácia se ele tomar a iniciativa de instituir a arbitragem, então se ele lá entrar com pedido de arbitral, até aqui tudo bem. Ou concordar expressamente com substituição, mas ele está concordando expressamente com a substituição quando assina a cláusula arbitral. Ele está concordando, isso é lógico que se ele não concordar, ele não assinaria. Mas aqui a lei exige um requisito, ainda, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura e visto especialmente nesta cláusula. Não colocou esse requisito de forma, olha, precisa rubricar, precisa lá estar em destaque, põe num quadrado, põe assinatura específica ou põe numa folha especificando. E aqui eu quero lembrar para vocês que existem contratos que são considerados de adesão ou por adesão, que não são do Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui nós vamos falar daqueles contratos de adesão no ambiente civil. Depois eu vou falar um pouquinho do contrato de adesão. E aí que entra, por exemplo, alguns contratos de franquia, que naturalmente eles são de adesão exatamente para dar uma segurança no sistema, para dar uma base no sistema, porque eu tenho algumas cláusulas que não podem ser diferentes entre um franqueado e outro franqueado. A ideia é que entre os franqueados, está na lei, franquia, todos sejam tratados por igual, né? Em algumas questões, lógico, né? Sempre tem uma certa margem de negociação. Mas existem alguns limites que falam, olha, eu tenho que tratar os franqueados com certos parâmetros. E aí aceita ou não aceita. Tem parâmetros pré-definidos. Mesma coisa em alguns contratos de distribuição, alguns contratos envolvendo locação em shopping center. Isso faz parte até da dinâmica desses contratos. Uma segurança quase que do sistema, eu ter essa situação de um não envolvimento num primeiro momento de detalhes pessoais de cada um, e sim considerar em determinadas
situações que serão tratados assim, com um contrato de adesão mesmo, ou a pessoa aceita ou não aceita. Isso faz parte até de uma lógica econômica do própria, por exemplo, franquia, em relação a uma determinada franquia, em relação a uma concessão, em relação a um contrato de distribuição. Isso faz parte da lógica econômica daquela contratação, faz parte dessa dinâmica. Então, a gente fala, o contrato de adesão não é uma patologia, não é um defeito, não é uma doença, não. Ele faz parte da dinâmica, aliás, ele estimula a dinâmica, ele estimula a circulação de bens, ele estimula a contratação mais ágil, contratação mais segura, porque, olha, esse contrato que eu estou assinando não é um contrato que está sendo assinado em outras situações, é um contrato que foi pensado, facilita, torna ele mais rápido de se realizar, inclusive para aquele que ofereceu o contrato, fala, olha, não dá para eu ficar pensando em situações isoladas, em cada contrato eu criar exceções, não, a gente tem que tratar de um conjunto, para tornar até a efetividade dessa relação mais acessível, né? Então, eu coloco, bom, tá bom, e aí, tem um contrato de adesão, e nós temos uma disposição que trata de forma, mas será que é um requisito de forma esta assinatura em negrito, em apartado, em negrito, com um vício específico sobre aquela cláusula? Eu confesso para vocês, nossa, já estou vendo aqui meu horário, eu me empolgo. Mariana, tem que me controlar também, né? Eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou falando demais. Mas, em resumo, eu até escrevo sobre isso, e a Mariana não falou, mas eu já posso antecipar, né? E vamos ter um sorteio do livro do e-book, né? Do meu e-book que trata do curso de arbitragem, vamos ter no finalzinho da exposição. Bom, mas eu trato lá dele nesta última edição, se vocês forem procurar as edições anteriores, não, e daí eu acabo fazendo uma propaganda desta última edição, mas eu acho que ela está boa, essa revisão que eu fiz, foi na época da pandemia, tudo isolado, tudo fechado, tudo parado, eu acabei me concentrando na atualização que eu achava que era bem interessante. E tratei bastante de adesão e código do consumidor, mas afinal, é um defeito de forma, daí vocês vão falar se é defeito de forma, pelo Código Civil, vício de forma, defeito de forma, ato nulo. Ato nulo, então, não subsiste, não preclui, pode levantar, pode ser conhecido de ofício e tudo mais. Será? E eu acabei concluindo que ele não pode ser analisado, nós não podemos analisar este requisito isoladamente de todo o contexto. Deve influir em um julgamento, quando essa matéria for apreciada, deve influir no julgamento os princípios do Código Civil. Dentre eles, na verdade, principalmente o artigo 22, boa-fé. E também o artigo 521-A, que fala, será que nós estamos diante de um contrato entre iguais? Será que nós estamos diante de um contrato entre iguais? Então, não é só verificar o requisito de forma. Isso tudo tem que ser visto sobre dois caminhos. São duas situações distintas. E como situações distintas comportam, lógico, aí um tratamento diferente. Primeiro, a situação da parte ter assinado aquela cláusula, com negrito, com destaque, com tudo. E segundo, ela não ter assinado. Na primeira situação, ela ter assinado, mas com um detalhe. E se ela não sabia o que assinou? É um contrato de adesão. Mas não é um contrato entre iguais, não é um contrato entre pessoas que um deles conhece o que está assinando. A gente fala, imagina uma franquia de um quiosque, que as amigas que estão assistindo a gente, Mariana, não tem aquele quiosque de pintar unha, não tem uma franquia que fez lá um quiosque de pintar unha? Na verdade, é uma manicure que acabou usando usando um espaço de alguém que criou, enfim, criou-se uma franquia disso. Mas será que aquela manicure que assinou aquele contrato, que trabalha sozinha, e que talvez tenha até uma firma individual, porque exigiram dela, uma pessoa jurídica, será que ela tem noção, tem ideia do que é uma cláusula arbitral, escolhendo, André, a CCI para resolver eventual conflito que venha a surgir daquele contrato? Será que tem sentido isso? Aí que eu falo, bom, ela assinou,
é um vício de manifestação de vontade? Poxa, mas ela teve erro, dolo, coação, simulação. Gente, e o princípio da boa-fé? Será que eu não posso ir lá e pegar esse princípio de boa-fé e falar, olha, é difícil imaginar que, mesmo esse contrato tendo sido assinado dessa forma, ele venha a produzir efeitos. Mas isso é exceção das exceções. Eu digo que a minha tendência é falar o contrato existe. A minha tendência é falar a previsão contratual de arbitragem existe, mesmo sem a rúbrica, mesmo sem assinatura em separado. Então, é o segundo ponto. Esse primeiro eu falo só para ser coerente com a minha posição. São os dois lados do artigo 422, da boa-fé. Mas aí tem um monte de discussão se isso vai poder ser tratado fora no judiciário. Tem princípio competência e competência, que eu ia falar um pouquinho lá na frente, mas não vai dar para falar. Ia falar do artigo 8º, que é a autonomia da cláusula compromissória nos contratos. Infelizmente, eu não vou ter tempo de falar, mas, assim, essa é uma situação que eu coloco como um exemplo acadêmico, tá? Mas não é o que se pensa. O que se deve pensar é exatamente o contrário. Faltou um requisito de forma. Faltou um requisito de forma, é um ato nulo, e eu concluo para vocês, não. No meu entender, não é automático. Não é automático, e essa matéria tem que ser apreciada lá no juízo arbitral, respeitado o princípio competência. As relações jurídicas, como diz a própria lei, essa inovação, elas são presumidamente simétricas. Nós temos que considerar que essas relações jurídicas, principalmente no ambiente de contratos civis, no ambiente de contratos empresariais entre empresas, nós temos que imaginar que nós estamos tratando de pessoas com simetria, com paridade de armas. E aí, cientes do que elas estão contratando, conscientes do que elas estão contratando. Nós precisamos tratar empresário como empresário. Nós precisamos tratar pessoas lúcidas, esclarecidas, como pessoas lúcidas e esclarecidas. Significa dizer que, no meu entender, um vício de forma como esse, não assinou, não colocou em negrito, ele rubricou todas as folhas, mas não rubricou essa folha que estava escrito a cláusula arbitral. Não, no meu entender, se existia consciência do que estava sendo tratado, deve ser respeitada essa disposição, mesmo diante de um vício de forma. Vários são os estudos, tem livros hoje em dia, tem acordos que tratam de conservação do negócio jurídico mesmo por defeito de forma. Até testamento. Nossa, Mariana, eu começo a falar aqui, me empolgo, mas até testamento tem decisão judicial que flexibilizou um requisito de forma, sendo que a falta de um requisito, o descumprimento de requisito de forma, leva à nulidade. Eu acho que aqui é um exemplo típico de incidência de princípios do Código Civil, incidência do artigo 421, incidência do artigo 422 para dar sustentação a esta cláusula arbitral, para dar eficácia a esta cláusula arbitral. E não simplesmente considerar o que está na literalidade do texto, que é nulo, não rubricou, pronto. Bom, são dois empresários. Aí sim, imaginando, citando o exemplo de franquia, é uma franquia do McDonald's, sendo que aquele franqueado, ele tem franquia da Pizza Hut, tem franquia do McDonald's, é dono de um shopping, porque para ter uma franquia do McDonald's, ele deve ter um fôlego financeiro. Ele é dono de um shopping, ele é um empresário super bem sucedido. Eu vou chegar e vou falar, não, faltou um requisito de forma. Aí eu junto um outro contrato que ele rubricou com a mesma franquia, é a loja tal, tinha essa, ele não rubricou, a loja qual tinha essa previsão e ele rubricou. Poxa, vai falar que é diferente, vai falar que ele não sabia, vai falar, eu sairia aí com tranquilidade do nosso direito civil, resolvendo essa questão da convenção arbitral. Neste conteúdo dela, esse olhar na cláusula como sendo de direito material. Então, eu colocaria exatamente desta forma. Tá? Se houver uma demonstração, lógico que precisa ter uma demonstração da aderência, da consciência do signatário do contrato, né, àquela convenção arbitral. Então, lógico que precisa ter prova nesse sentido, mas a prova de sua consciência, de sua aderência, ela sucumbe ao vício de forma. Tá? Objetivamente, é isso.
E alguns países, a gente pode falar que a Alemanha, a Espanha, eles até tratam do contrato de adesão entre empresários e tratam de contrato de adesão entre não empresários. O olhar é nesse sentido. Tem paridade de armas? Tem equilíbrio? Tem simetria? Esses são dados elementos. Então, aqui eu coloco essa situação. São situações distintas, aquela que eu falei do quiosque de manicure, de uma franquia aqui de um grande grupo. Mas eu acho extremamente relevante, então, para esta análise, e eu pegar pegar como incidência imediata, não é nem emprestado, incidência direta, né? Esses conceitos que nós temos no Código Civil. E mostrando como é isso, o direito civil está lá, vivendo com a arbitragem, estamos juntos, lado a lado. Relações de consumo. A ideia é próxima, então eu posso falar até pouco aqui. Nas relações de consumo, tem o artigo 51, que diz: considera-se nula aqui, são nulas de pleno direito. Olha, isso é uma vantagem, né, de exposição virtual, né? A gente consegue abrir tela do lado, consegue ler, senão a gente tem que ficar procurando no código. Mas aqui está. Então, diz, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos que determinem a utilização compulsória da arbitragem. Eu já acho difícil imaginar, poxa, a determinação de utilização compulsória da arbitragem. Qualquer utilização compulsória de arbitragem não pode ter. A pessoa tem na arbitragem, na convenção arbitral, sempre uma manifestação voluntária. As partes escolhem a arbitragem. As partes têm que escolher. Mesmo no contrato de adesão, tem lá a cláusula arbitral. Se a parte não quiser, ela não contrata. Ela simplesmente não contrata o contrato de adesão fora do direito do consumidor. Ela não quer, não contrata, pura e simplesmente. Ela procura no mercado outra franquia e pronto, vai procurar uma outra franquia que não tenha essa disposição. Mas aqui, então, eu não consigo imaginar uma arbitragem obrigatória, compulsória, isso não existe. Mas o que quis dizer a lei aqui é o seguinte: eu não posso vincular a contratação à aceitação da parte de uma arbitragem, e eu não posso ter em favor do consumidor, né? Eu não posso ter um consumidor vinculado a uma cláusula arbitral. Como isso, gente? Mas a cláusula arbitral existe exatamente porque ela é vinculante, a inovação que nós tivemos em 96. Como eu vou falar que não pode ter esse efeito vinculante? Daí que alguns falam, o artigo 51 mata a arbitragem. Aliás, a reforma da legislação consumerista tem um dispositivo bem mais claro. É nula a convenção arbitral em contratos de consumo, ponto. Ela é bem objetiva, ela fala simplesmente que não pode, não cabe arbitragem. Aqui fala de uma outra forma, mas com um pouco esse sentido. Será, volto à questão, será que mesmo sendo uma relação de consumo, todas as situações nós estamos diante de uma pessoa vulnerável, de um hipossuficiente? E, infelizmente, no Brasil, há uma tendência de tratar o consumidor, todos eles, como vulneráveis. Mas será que eles são? Eu divido. Eu acho que algumas questões, algumas garantias muito bem colocadas no Código de Defesa do Consumidor devem ser para todos, independente deles serem vulneráveis ou não. É pelo fato deles serem consumidores. Então, aquelas questões de garantia, não importa se eles são de tempo, troca, que agora mudou, inclusive, período de troca e tal, não é porque ele é vulnerável, não é vulnerável, é porque ele é consumidor. Mas, realmente, no meu entender, tem um certo exagero, eu acho que há um certo exagero em tratar o consumidor como hipossuficiente. Em muitas e muitas questões, não, é hipossuficiente. Se ele é hipossuficiente, pronto, proteção de inversão de ônus da prova, essa proteção. Mas será que é sempre assim? E só concluindo, então, eu estou vendo o nosso horário, fico um pouco preocupado, mas seguindo o mesmo raciocínio que a ideia anterior, eu faria uma distinção entre direitos e deveres decorrentes de uma relação de consumo, mas principalmente os direitos do consumidor pela só condição de consumidor. Daí sim, tanto faz se ele é hipossuficiente, se ele é vulnerável, não é funcionário, não, vulnerável não, ele é consumidor. Se ele é consumidor, ele tem aí direito de exigir que o produto tenha as informações necessárias para o consumo, ele tem direito à garantia, então está lá. Então, ele só por ele ser consumidor, esses direitos ele tem. Eu separaria alguns
alguns elementos, alguns dispositivos, né, que tratam o consumidor como vulnerável a ponto de rever o contrato. E nesse ponto, eu diria, se eu tiver entre iguais, mesmo diante de uma relação de consumo, entre pessoas com paridade de armas, relações simétricas, quem sabe até o consumidor com uma condição econômica melhor do que o próprio fornecedor do produto, do que o próprio vendedor. Eu digo para vocês, um comprador de um triplex de 500 metros numa região nobre de São Paulo, Moema, Jardim Sumaré também tem sido considerado uma região nobre para efeito de preço de apartamento, né? Então, um comprador de um apartamento de uma duplex ou triplex de 500 metros quadrados, 700 metros quadrados, aquelas mansões, uma em cima da outra, por vezes esse comprador tem uma condição melhor do que o próprio dono da incorporadora. Principalmente falar em incorporadora, em pós, Lava Jato, tudo que sentiram um pouco. Às vezes ele tem uma condição melhor. E ele, que é o vulnerável, quem tratou o contrato foi o departamento jurídico dele. Quem tratou o contrato não foi ele, foi o departamento jurídico dele. Então, eu acho que às vezes há um certo exagero em considerar pessoas vulneráveis ou dar uma proteção pela vulnerabilidade para pessoas que talvez não sejam. Então, eu faria uma distinção. Lógico, aí tem que analisar cada caso, tem que analisar o contexto, tem que analisar a previsão e tudo. Mas eu entraria com cláusula arbitral nesse sentido. Nesse sentido. Brincando aqui com vocês, vamos imaginar que o adquirente desta unidade é, André, um árbitro super famoso que vive e comprou esta unidade com os honorários que ele recebeu no procedimento arbitral. Bom, né? Podia aparecer uma arbitragem dessa para a gente, né, André? Se aparecer no seu escritório, você pode me indicar como árbitro, não tem nenhum problema, eu vou aceitar de muito bom grado, não só essa, qualquer uma, mas especialmente essa arbitragem. Mas vamos imaginar que ele é um adquirente, que ele é um árbitro e comprou com o fruto de uma arbitragem, o resultado, os direitos, os honorários que ele recebeu de uma arbitragem, comprou um apartamento desse. Poxa, eu vou falar, olha, mas não cabe arbitragem aí. Está dizendo que não pode, é uma utilização compulsória de arbitragem, você não poderia ter arbitragem? Eu tenho minhas dúvidas. Na verdade, o que eu quero com vocês aqui, mais do que dar uma posição firme, é colocar esses pontos como dúvida. Colocar isso para vocês pensarem. Será que é correto? Será que é adequado? Fica essa reflexão. Quero deixar essa reflexão para vocês. Se efetivamente, até nesses contratos, eu não devo me valer do Código Civil, que é uma norma que vale para todo o direito, principalmente nesta parte, né, que trata desses princípios, ou principalmente esses princípios, na verdade, está dentro de obrigações, mas principalmente esses princípios que hoje eles, assim, estão no nosso dia a dia, em qualquer relação jurídica, que é o princípio da boa-fé, princípio da função social, tratar também as partes como partes, tratar o empresário como empresário. Então, essa é a ideia. E só para encerrar, só para falar, porque a Mariana comentou que tem algumas pessoas que não estão acostumadas com a arbitragem, só para falar que nós temos um problema que o André muito bem sabe, aqueles que trabalham com a arbitragem muito bem sabem, aonde trazer esse tipo de discussão, né? Em que momento, em que local eu vou trazer esse tipo de discussão? E, assim, pelo princípio competência, competência seria na própria arbitragem, porque tem uma previsão expressa nesse sentido. E, voltando ao caput, que eu falei para vocês que não iria comentar, mas vou falar rapidamente, o caput desse artigo 8º fala que, tenho ele aqui, ele fala que o contrato, a convenção arbitral, ela é autônoma em relação ao contrato. Estou aqui lendo, vou ler o artigo. A cláusula compromissória, ela é autônoma em relação ao contrato em que estiver incerta, de tal sorte que a nulidade desse não implica necessariamente na nulidade da cláusula. Então, esses aspectos que eu comentei para vocês, nós vamos separar. Tem alguns vícios que comprometem o contrato e não compromete a cláusula arbitral? Sim, pode existir vício que compromete o contrato e não compromete a cláusula arbitral. Daí o árbitro vai falar, olha, o contrato é nulo, o contrato é inválido, mas a cláusula arbitral subsiste. E pode acontecer o contrário, do árbitro falar, aqui nós não estamos diante de uma matéria arbitrável,
direito patrimonial disponível. Ou a cláusula arbitral é nula. Mas e o contrato? Bom, daí o contrato quem tem que falar é o judiciário. Aí, na arbitragem, não se analisa o contrato, apenas se analisa a cláusula. Agora, evidentemente que tem situações, nós tivemos no ano passado, uma das sentenças arbitrais que nós proferimos foi exatamente nesse sentido. Há situações que o vício compromete os dois. Vício de assinatura, alegou-se, não tão simples assim, né? Mas alegou-se a falsidade da assinatura e que não existia, não estava completa a assinatura do documento, e falsidade mesmo, e que não tinha representação daqueles que assinaram, não cabia a teoria da aparência, uma série de questões paralelas, periféricas, né? Mas, em resumo, falsidade de assinatura. Se a assinatura no contrato é falso, é lógico que o contrato será inválido e a convenção será inválida. Tá? Então, esse artigo 8º fala, há autonomia, mas tem situações que invalidam um e não invalidam o outro, mas lógico que tem situações que invalidam os dois. Para ficar bem claro, assim, um exemplo é esse, falsidade de assinatura. Se a assinatura é falsa, ela é falsa para tudo. Não tem como sobreviver à convenção arbitral, à cláusula arbitral, num contrato que é inteiro viciado. Então, só para vocês saberem que tem esses detalhezinhos, para aqueles que trabalham aí com arbitragem, sabe, realmente, não é tão simples assim. Mas o que eu queria falar para vocês é passar essa ideia, como eu disse, essa ideia de que nós vivemos, sim, arbitragem nesse ambiente, nesta atmosfera do direito civil, e a arbitragem, nossa primeira fala, ela é muito relevante, muito importante hoje, no meu entender, para a eficiência de um contrato, para a segurança de um contrato, ela dá força a um contrato, ok? Mariana, está com a palavra? Desculpa, a gente falei um pouquinho mais do que eu imaginava, queria falar assim, no máximo 40 minutos, estou vendo aqui, está aqui o horário, exagerei um pouquinho, mas vamos em frente. Mariana, estou aqui à disposição para responder alguma pergunta e quero aqui agradecer a participação de todos vocês, uma vez mais, já vi mais umas 2 carinhas amigas aqui, quero agradecer uma vez mais essa participação de vocês nessa nossa fala. Mariana, está com você. Professor, primeiramente, obrigada por essa super aula, é um prazer imenso ouvi-lo, o senhor sabe, eu já me declarei aqui toda a minha predileção pelo senhor, mas nunca é demais ressaltar. Muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. André, se você me permite, vou fazer uma pergunta aqui e passo a palavra para você também fazer suas considerações. Aqueles que quiserem podem mandar suas dúvidas no chat, eu abro o microfone para quem quiser, quem não quiser nos avisa, a gente lê, e ao final faremos o sorteio, então, como o professor já antecipou, do e-book do livro dele atualizado, tá bom? Professor, o senhor mencionou na sua fala a questão da segurança jurídica que a arbitragem nos traz. O que a gente vê muitas vezes na prática é que muitos advogados insatisfeitos com o resultado daquela arbitragem ingressam com ações anulatórias para tentar reverter uma situação, né, anular o que foi feito e assim por diante. Então, eu queria ouvir do senhor assim, o senhor pensa que o rol que permite o ingresso com essa ação é um rol taxativo e, portanto, ele estaria restrito ou não? E aí, sim, essas possibilidades, que o senhor comentasse sobre essa situação, como é que fica a segurança da arbitragem nesses casos? Bom, vamos lá, Mariana. A gente tem mais 1h30 de conversa aqui. Essa pergunta rende 1h30, tranquilo. Ainda esses dias falei sobre a ação de invalidação de sentença arbitral. Eu até faço uma nota de rodapé aqui. Eu acho que não é ação de invalidação, não é decretar ou declarar não nulidade, é uma ação desconstitutiva. Escrevi, lancei isso no meu livro, até felizmente recebi aí a gentileza de alguns professores seguindo, o professor Dinamarco até falou, realmente é uma ação de desconstituição da sentença, porque ela retira a eficácia da sentença arbitral. Acho que tem que ser mesmo com números clausos fechados, é o que está no artigo 32, então é nula a convenção, emanou de quem não poderia ser árbitro, não tiver os requisitos da sentença, fundamentação, relatório, decidido, não está aqui o julgamento errado. Se o árbitro errar, infelizmente acontece, né, André? Às vezes os árbitros erram, né? Se o árbitro errar, é permitida a revisão com ação de invalidação de sentença arbitral? Não, essa ação não se serve, não se presta a erro injudicando.
ela se presta a erro em procedendo. Então, não cumpriu aí uma decisão fundamentada, ou há um vício no próprio... O árbitro não poderia ser árbitro, na própria instituição do procedimento arbitral, o árbitro não poderia ser árbitro, é outra das causas aqui, né? Então, nessa situação, eu posso rever, mas não é rever, é desconstituir aquela sentença. Eu acho que tem que ser mesmo esses números fechados para dar essa segurança, e infelizmente, cresceu o número de ações de invalidação de sentença arbitral, Mariana, o que preocupou um pouco o nosso ambiente. Os arbitrais começaram a ficar um pouco preocupados, mas nós temos visto no judiciário como um todo uma preservação da arbitragem, viu? E tem pesquisas nesse sentido que mostram que realmente cresceu um pouco o número de invalidações, mas aquelas que o judiciário invalidou, desconstituiu, realmente merecia uma desconstituição. Foi feito um levantamento, uma análise de conteúdo, porque também está falando de arbitragem em vários ambientes. Hoje eu dei aula sobre um pouquinho a estrutura da arbitragem para os alunos de NPJ, e falei para eles, olha, vocês têm ideia de quantas instituições arbitrais existem? Eles não sabiam, não tinham ideia. O CONIMA tem nele inscrito mais de 100 instituições no Brasil, né? Então, quando a gente fala em ter aqui a ação do artigo 32, ótimo que tenha, né? A gente não sabe onde está acontecendo a arbitragem. Estou falando dos que são inscritos no CONIMA, imagina os que não são inscritos no CONIMA, tá? Que é o conselho, né, que reúne as instituições arbitrais. Então, é uma preocupação, mas sempre nesse contexto, número fechado. Existe um debate se, por exemplo, violar súmula vinculante, se incide súmula vinculante na arbitragem, se violar se violar a ordem pública, se viola a ordem pública, cabe. Eu deixo para vocês pensarem. Eu antecipo que minha posição é mais conservadora, contida aqui no artigo 32, mas tudo em direito cabe uma ou outra exceção. Mas a exceção é aquele pontinho isolado e excepcional, tá bom? Exatamente pelo que você falou, Mariana, dar segurança à arbitragem. É que nessa segurança à arbitragem, por vezes, eu preciso desconstituir a sentença, mas a ideia é que se contenha ao máximo o acolhimento dessas ações. Eu vi que tem algumas perguntas, né? Se você eu já passo a palavra para ele, só vou ver se o André quer fazer alguma consideração, e eu já passo para a Camila e para o Donato, que fizeram perguntas aqui. Professor Carrali, parabéns pela exposição. Sempre muito bom te ouvir, me faz relembrar os tempos de academia, do mestrado, tempos muito bons, e que a gente se encontrava pessoalmente melhor ainda. Preciso fazer uma provocação. Eu sou super a favor, fã da arbitragem, acho que é um método de resolução de disputa super adequado para determinados tipos de contratos. Não é longe de ser o meio ideal para todo tipo de conflito, mas para alguns conflitos eu acho que ele é muito bom. E aqui na nossa região metropolitana de Campinas, é uma região que tem uma vocação empresarial. Então, tem muitos tipos de contrato empresarial. Acho que todos nós, advogados, que estamos aqui participando dessa conversa, advogamos, elaboramos contratos, enfim, as pessoas podem até pensar que, poxa, arbitragem é uma coisa que está distante da minha prática. Mas toda vez que a gente vai elaborar contratos, né, é uma avaliação que a gente tem que fazer. Qual vai ser a forma, o meio de resolução de disputa. E, curiosamente, no fim do ano passado e no começo desse ano, eu me deparei com uns 2 ou 3 casos de cláusula compromissória vazia. O que é, né, cláusula compromissória vazia? É aquela que não reúne as condições mínimas para as partes instaurarem a arbitragem. Então, assim, eu queria que você colocasse um pouco, e aí tem uma intimidade entre a arbitragem e direito civil, e você, como um árbitro experiente, colocasse um pouco que cuidados o advogado deve tomar
na hora de escrever uma cláusula? Sei que essa pergunta é para mais 1h30 de resposta, mas vamos lá. Eu queria fazer essa provocação, acho que é importante para todo mundo que tá participando desse bate-papo. Olha, André, muito boa a colocação sua. Realmente é um tema riquíssimo. O que eu coloco é importância extrema para a convenção arbitral. Não pode ser aquilo que a gente chama de cláusula de meia-noite, isso não é expressão minha, mas é expressão que se usa, mas tem que tomar um cuidado enorme. Eu falo que quem tem que cuidar disso não é um advogado que cuida só de contrato. Ele tem que chamar o pessoal do contencioso, tem que chamar o pessoal do contencioso arbitral, tem que chamar pessoas que trabalham com convenção arbitral. Eu, felizmente, eu sou chamado algumas vezes, acredito que o André também, lógico, para exatamente orientar escritórios na elaboração de uma convenção arbitral. Ela tem uma série de detalhes. Aliás, essa é uma das riquezas da arbitragem. O advogado que atua na arbitragem, ele tem uma atuação estratégica, e a estratégia começa desde lá, da convenção arbitral. Tem muitos detalhes. A escolha da Câmara, se vai ser árbitro único ou tribunal, se tem alguma restrição na convenção a valores que serão debatidos, se eu ponho por uma cláusula, vai ser um tipo de procedimento, para outra cláusula, descumprimento de outra cláusula será outro tipo de procedimento. Tem uma série de requisitos para ser árbitro naquele procedimento arbitral, alguma expertise especial do árbitro. Tem uma série de detalhes, mas o principal é a escolha da instituição, né? E nesse ponto, você tocou numa questão relevantíssima, que é a cláusula vazia. Afinal, a cláusula vazia é uma cláusula patológica? Eu já adianto que não, a cláusula vazia também não é uma cláusula patológica, não é uma cláusula doença, não é um vício. Às vezes é uma opção, a cláusula vazia. Opção em que sentido? Eu digo, é uma opção que deve ser evitada. É uma opção que deve ser evitada. Porém, entre o ideal e o possível, numa relação contratual, numa negociação, tem uma distância enorme. Olha, nem cabe na tela a distância entre o ideal e o possível. E daí eu digo para vocês, se não for possível uma cláusula cheia, uma cláusula cheia de 3 páginas, hoje eu estava também falando com o pessoal lá da graduação, nós tem tantos detalhes que a gente pode colocar numa convenção arbitral, opt-in, opt-out em relação às tutelas provisórias de urgência, que hoje as instituições têm o tal árbitro de emergência, né? Então, tem tanto assunto que precisa estar atento para não cair aí até, entre aspas, numa armadilha e estar exposto a um modelo de solução de conflito que eu não queria. Isso acontece muito agora com cautelares, viu? Tem que tomar cuidado. Que a gente opta por cautelar no judiciário, mas precisa ver se o regulamento não determina o contrário. E eu já vi alguns problemas desses, já me ligaram desesperados, falei, e agora o que fazer? Eu falei, bom, o problema foi lá na sua convenção, né? Você fez uma convenção ruim. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, vamos lá. O ideal é uma cláusula cheia, uma cláusula pensada, nada de cláusula de meia-noite, senão vira um pesadelo. Cláusula de meia-noite é igual a pesadelo. Deixa para o dia seguinte, toma um belo café da manhã, chama a equipe de arbitragem, conversa e vamos chegar a uma boa cláusula cheia. Não foi possível. Eu ainda prefiro uma cláusula vazia, com todo o caminho um pouco mais complexo que é notificação para assinar o compromisso, se não der, entra no judiciário para a definição da arbitragem, não é para julgar o mérito, né? Mas é uma ação relativamente rápida. Eu ainda prefiro uma cláusula vazia do que uma não cláusula, André. Em resumo, é isso. Tentamos evitar. Eventualmente, a cláusula vazia pode ser uma estratégia. Por exemplo, até envolvendo a administração pública. A administração pública ela não sabe que tipo de litígio vem, não sabe qual vai ser o valor do litígio, então ela tem algumas disposições que ela tem uma pequena abertura. Ela coloca que serão desenvolvidos em arbitragem em instituições pré-cadastradas. Então, ela tem um modelinho lá um pouco intermediário, algumas administrações, não todas, né? Mas é uma forma de falar, olha, vamos dar alguma opção aí. Então, eu diria, pode ser uma estratégia, mas é raro. Eu tenho como cláusula vazia mais uma fonte de problema do que uma solução, tá? As poucas que eu vi. Mas eu já vi também cláusula vazia que atingiu o seu propósito. Uma parte notificou a outra e firmaram uma convenção escolhendo uma instituição muito adequada àquele valor em disputa. Por exemplo, eles reduziram o árbitro único.
falaram, não, é uma arbitragem sim, mas é uma arbitragem por árbitro único, que estava previsto o tribunal na convenção, mas tiveram a oportunidade de transformar em árbitro único pelos valores em discussão. Então, eu coloco que, excepcionalmente, é a estratégia, mas o ideal é cláusula cheia, mesmo assim, a ciência é melhor a vazia do que a não cláusula, ok? Vamos lá. Tudo bem, talvez tenha gente que não tenha entendido tudo isso, porque você não conheceu o que é uma cláusula vazia e uma cláusula cheia. Mas é que eu acho importante a gente seguir também para as pessoas que perguntaram. Aqui não entender, compra, né, professor? Isso. Boa ideia. Obrigado. Camila, você quer abrir seu microfone e fazer a pergunta direto para o professor? Pode ser. Obrigada, Mariana. Parabéns aí pelo evento, Mariana, André. Parabéns à professora aí pela excelente aula. Eu sou mediadora também, além de advogada, então eu ouvi do professor aí que sugere, né, cláusulas médio-arb, né, de um profissional e um professor do seu calibre. Para nós, mediadores, é uma coisa muito gratificante. E aí eu queria só saber mais, assim, a gente ainda sente muita resistência, mas na sua prática, como que tem sido a aceitação da cláusula médio-arb, se ela tem realmente funcionado, se a mediação tem se mostrado uma solução positiva ou se ainda precisamos amadurecer alguns pontos. Olha, Camila, obrigado pela sua referência, obrigado pela sua gentileza. E eu te falo o seguinte, lá atrás, há muitos anos, eu era refratário à ideia de mediação. Hoje, não. Hoje, pelo contrário, eu sou assim, um entusiasta da mediação, sou entusiasta da cláusula média-arb. No meu escritório não sai cláusula que não seja média-arb. Todas as cláusulas que saem, elas são cláusulas média-arb. Eu já cheguei até a orientar a fazer cláusula MED-BB-ARB, André. A gente pôs uma mediação antes de dispute board até, né? Que já é o dispute board de arbitragem, mas a gente até colocou. Eu sou muito simpático a essa forma e tenho visto crescer, sim, como modelo sugerido por instituições arbitrais. O modelo primeiro é a cláusula MED-ARB, e elas oferecem também até mediação institucional, que é um novo modelo, né? Então, tem sido assim, e digo para você que tem crescido. E eu tenho essa simpatia por mediação, já tive situações, inclusive, que eu suspendi a arbitragem e as partes foram para a mediação. Tamanha a importância que eu dou. Porque, às vezes, a gente percebe, na hora, numa conversa, na audiência, lógico, eu facilito o acordo, eu tento o acordo, eu pego a minha caixinha de ferramentas, que vocês adoram de falar, não, lá, eu tenho minha caixinha de ferramentas e eu uso elas numa conversa, numa audiência, para tentar mostrar para as partes a importância de uma composição. Mas algumas vezes eu não posso passar de um limite, né? Então, algumas vezes eu vejo, olha, a partir daí eu não posso, eu não sou mediador, eu sou julgador. A gente tem alguns limites, né? Então, para não passar o sinal vermelho, eu estimulo as partes a seguirem para a mediação. E tem sido útil, já tiveram situações que eles suspendemos a arbitragem, foram para mediação com mediação exitosa, tiveram casos que foram na primeira reunião, desistiram, voltaram para a arbitragem, tem de tudo. O que eu te falo, Camila, é que mediação está no nosso dia a dia hoje. O que não existia há 10 anos, quando se falava cláusula média-arb, o que é isso? Ela vincula ou não vincula? Hoje a lei está aí, hoje a lei indica instrumentos para vincular, para a cláusula de mediação, indiretamente ela está vinculada, inclusive o árbitro estaria um pouco vinculado se não ocorreu. Enfim, essa conversa é do nosso dia a dia. A mediação está entre nós, felizmente, até para os advogados, porque é lógico que isso é um elemento importante para os advogados. Os advogados têm que ter essa consciência, o advogado tem que estimular também essa mediação e tem que falar para o cliente, dar ao cliente segurança que ele espera de um advogado. Se o advogado fala, isso é bobagem, está ganhando tempo, não vai nessa não, vai gastar dinheiro à toa, poxa, se o cliente não mudar de advogado, lógico que vai ser difícil ele ir para a mediação, né? Mas está no nosso dia a dia, sim, está na nossa vida, felizmente, a mediação. E a pandemia acho que mostrou isso, viu? A gente estava conversando, a Andréa, a Mariana, a gente estava conversando antes, eu não lembro se o Ivan estava ou não, o Paulo estava não, mas a gente estava conversando exatamente isso.
foi um momento bom que mostrou que também, além da negociação, a mediação existe. Ela está aí viva, ela está aí pulsante, ela está mostrando para que veio. Ok? É isso aí. Vamos lá, Mariana. Donato, você quer abrir o seu microfone para fazer pergunta? Aqui. Não estamos te ouvindo. Você aparece aqui como desmutado para mim, mas não estamos ouvindo. Bom, vamos lá. Agora acho que sim. Agora sim, senão eu ia ler a pergunta dele. Aqui no microfone. Boa noite, professor. Obrigado aí pela exposição. A minha pergunta é quanto... Eu sou estudante ainda, né? Estou no 5º ano. E a minha questão é sobre como o professor enxerga as câmaras de arbitragem específicas. Por exemplo, câmaras voltadas especificamente para contratos de engenharia ou de tecnologia, se é importante que o advogado tenha uma outra graduação, né, que o profissional tenha uma outra graduação para entender o mérito das questões. Queria saber como que o professor enxerga essa questão. Tá ótimo. Olha, quando a gente fala em câmaras específicas, você citou na área de engenharia, e se o advogado precisaria ter esse conhecimento, acontece até o contrário. Uma das instituições que mais atua com contratos de obra de infraestrutura, em dispute board, na verdade, é o Instituto de Engenharia, é uma instituição arbitral dentro do Instituto de Engenharia. E aconteceu o contrário. Engenheiros que viraram advogado, não advogado que virou engenheiro ou foi estudar engenharia. São os engenheiros que se aprimoraram. O que eu acho? Eu acho interessante, sim, porque, afinal, espera-se a especialidade. Eu vou com um pouco de calma, né? Não é assim... não, vamos cada hora colocar uma instituição para cada tema, uma instituição para franquia, uma instituição para obra, uma instituição para tecnologia, uma instituição para isso, para aquilo, mas lá fora existe. Por exemplo, Londres tem uma instituição especializada em conflito de algodão, compra e venda de algodão. Tem algodão, né, André? Tem seguro, as empresas de resseguro contratam uma instituição arbitral, indicam, né? Uma instituição arbitral de lá. Era algodão, seguro, tem um outro, não é soja, mas tem lá em Londres, eles têm essas instituições temáticas, né? Bem pontuais. Essa de algodão, você fala, pô, mas de algodão? Sim, para compra e venda internacional de algodão. E, lógico, é um mercado muito movimentado, principalmente lá, né? Então, eu acho que tem um caminho, mas não seria exclusivas, mas eu acho interessante oferecer, ter no mercado disponível. Eu só faria nesse tom. A pessoa que vende essa especialidade, ela precisa conhecer a matéria de fundo, mas também precisa conhecer a arbitragem. Não se esqueça de conhecer a arbitragem. A gente fala de tribunal híbrido. Eu já atuei em tribunal híbrido, que, aliás, foi com engenheiro. E a gente brinca, né, que engenheiro precisa ter a tecla SAP, né, para traduzir o que eles estão falando. Mas eles falam isso da gente também, então é fogo cruzado. Eles falam que não entende nada de juridiquês, né? Então, mas eu falo, olha, então é importante quem está na presidência do Tribunal Arbitral precisa conhecer bastante a arbitragem para dar exatamente a segurança na sentença, para não acontecer depois de entrar com uma ação de invalidação alegando que há um vício na sentença, na fundamentação, de direito de defesa, de igualdade de partes. Então, eu falo, olha, é interessante, mas que o presidente seja um conhecedor de arbitragem. Tá? É o que eu consigo imaginar nesse assunto. E, lógico, que seja uma oferta a mais a público. Tem algumas instituições em São Paulo, por exemplo, que estão trabalhando com franquia. Eu acabo atuando também bastante com franquia. Mas, assim, tem várias. E elas nem atuam só com franquia, atuam também com outras áreas, né? Mas eu acho interessante, sim, uma certa especialidade. Isso enriquece, desde que tenha outras ofertas também. Bom? Muito obrigado. Uma última pergunta? A última pergunta, sim, que eu acho que a gente já está aqui. Opa! Já está aqui no horário. Eu estou vendo que até outro compromisso agora às 8, mas vamos em frente. Temos como responder essa outra pergunta. Se o senhor quiser, encerramos. Fica a seu critério. Não, vamos lá. Vamos ouvir a Valéria, é isso? Cadê a Valéria? A Valéria pergunta,
Poderia comentar sobre as ODRs, as Online Dispute Resolution? Mediante o uso da tecnologia, é possível solucionar conflitos fora do poder estatal. E ela diz que é uma experiência positiva em soluções de conflito em meio à pandemia. Ela já respondeu. Valéria, cadê a Valéria? Aí, estou vendo ali. Valéria, você já respondeu. É, sim, um excelente mecanismo de solução de conflitos, principalmente em época de pandemia. Eu sou também entusiasta das ODRs. Eu só tenho, confesso para você, uma certa dificuldade de assim, colocar essas ODRs como uma... mas você está falando aqui de mediação? Não. Dos dois, né? Que pode ser... Quando a gente fala em ODS também, a gente pensa em mediação e pensa em arbitragem. Tem dois modelos, principalmente em mediação que tem. O que eu coloco é assim, eu acho difícil usar toda a técnica de mediação numa telinha, né? Eu acho que a mediação tem cara de reunião presencial, mas o que temos no momento é isso. O que temos no momento é desta forma. E mesmo a arbitragem, esses dias eu estava falando, mas e as reuniões virtuais, e a assinatura de termo? Eu gosto de reunião presencial, eu gosto de assinatura de termo, conhecer as partes, tratar com as partes, tratar com os advogados. Infelizmente, nós temos feito todas as audiências de modo virtual. E ainda tem algumas instituições que oferecem ODR, mas é para um mecanismo muito assim diferente, que a pessoa faz uma solicitação, manda para o outro a solicitação, ele retorna e tem um intermediário aí que acaba jogando algumas propostas. Agora eu não sei a amplitude da sua pergunta, mas tem alguns mecanismos desses, que daí serve para outro tipo de conflito. Por exemplo, relações de consumo, que tem sido utilizado de OTRs para solução de conflitos de consumo, para essas turbulências em relações de consumo, né? E daí é um modelo um pouco diferente mesmo. Eles lançam, mandam e-mail, mandam uma mensagem. Eu vi esses dias até para o WhatsApp que eles faziam, olha, manda mensagem, o outro, quando puder, responde aquela mensagem, aí aquele intermediário, quando puder, também intervém e fala alguma coisa. Está tudo valendo, viu, Valéria? Para mim, tudo vale. Tudo que seja desenvolvido com o objetivo nobre, que é encontrar formas de solução do conflito fora do judiciário. Para mim, está tudo valendo. Ok? Isso aí, gente. Muito Mariana, obrigada. Eu acho que a gente pode encerrar assim. Eu vi que tem algumas outras mensagens, não sei se você pergunta ou não, mas vamos em frente agora. Acho que já o está pessoal num está te bom... elogiando, professor. Opa! Eu gostaria que aqueles que puderem e quiserem liguem as câmeras para a gente tirar a nossa tradicional foto. Opa. E, professor, já vai pensando no critério do nosso sorteio para a gente encerrar com o sorteio. Tá bom. Eu tenho, sim, um critério para o sorteio. Olha só, aparecendo um monte de gente aí. Que bom. Mariana, você está em 2 lugares. Eu estou em 2 lugares, é porque estava caindo a minha internet, então eu estou aqui no meu celular. Então tá bom. Porque eu falei, outra Mariana? Tá bom. Então é isso. Então, isso aí, gente. Bom vê-los aqui. Vou tirar a nossa foto, hein? Todo mundo sorrindo. Aí. Peraí, vamos fazer mais uma só por segurança, vai? 1, 2, 3 e... Aí, muito obrigada, gente. Depois passa para a gente. Critério? Oi? Qual o critério? Bom, vamos homenagear, então, o Dia do Consumidor. Na verdade, vamos homenagear quem faz aniversário hoje, dia 15 de março. Quem faz aniversário hoje e está aqui, em vez de estar comemorando, festejando, está aqui com a gente. Ninguém? Eu gosto desse sorteio, Mariana, porque tem, assim, boas chances, no mínimo 300, porque tem 50 pessoas, no mínimo 300 oportunidades de eu levar o livro embora. Tem essa chance? Não. Não. Olha, alguém respondeu. Ninguém, né? Meu irmão não vale. Está comigo, meu irmão? Acho que não. Bom, quem faz aniversário... Essa, meu irmão. Gostei, isso acontece, né, no virtual. Gostei dessa ideia. Quem faz aniversário no dia... Olha, meu sobrinho, tudo. Quem faz aniversário no dia 12 de dezembro?
E por que 12 de dezembro? Porque foi o dia do julgamento da ação que alegava a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da lei de arbitragem. Daí foi reconhecida a constitucionalidade desses dispositivos. Professor, vale por aproximação? Ah, então, vamos. Alguém falou que casou dia 12 de dezembro. O meu é dia 10, se vale por aproximação, eu levei, hein? Não, vamos fazer por aproximação, mas vamos fazer por aproximação a última tentativa minha, tá? É 23 de setembro, que é a lei de arbitragem, homenagem à lei de arbitragem, ou o dia mais próximo de 23 de setembro. Alguém 23 de setembro? 23 de setembro de 96. Olha, 27 de setembro apareceu. Setembro, Raíssa. Eu não comemoro 25 anos, hein? Opa! Ah, é? Então já vai comemorar. Isso. 27 de setembro. Eu acho que é a Raíssa, é isso? Raíssa. Eu. QD? Estou aqui. Mariana, será? Eu acho que é a Raíssa. Ela tem que aparecer. Ah, muito bem. Bebê chorando no fundo aqui, gente, desculpa. Não tem problema. Então é isso, Mariana, está com você então, agora. Contato comigo, que eu te passo o acesso, como é que você faz, tá bom? Parabéns. Nada, obrigada, professor, parabéns. Excelente palestra. Obrigado, vocês todos. É isso aí, Mariana. Mais presente, sem palavras para te agradecer. Muito obrigada. André, quer fazer alguma colocação antes de encerrarmos? Não, só um agradecimento geral e agradecer e parabenizar novamente o professor Carrali e você pela organização. Boa noite para todo mundo. É isso Boa aí. Boa noite, gente. Muito obrigada. Dia 22 de março, teremos Andréa Pachá aqui com a gente também, hein? Opa, imperdível. Adoro ela. Tá, joia. Isso aí, gente. Obrigadão, professor. Vou desligar Meninas, aqui. vou encerrar aqui, viu? Valeu, gente. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.